E também, eu amo quando eu não estou sozinha, a Dérila está aqui comigo. Dérila Cardoso, nossa editora também de assuntos internacionais, está conosco nesta cobertura. Hoje é um dia muito importante, eleição nos Estados Unidos e, lógico, estaremos atentos a tudo isso. Dérila, aliás, bem-vinda, minha querida. Bom dia. Obrigada. E os últimos dias estão uma loucura, né? Estão. 24 horas por dia online. Sonhando em inglês, conversando em inglês, falando com o marido em casa em inglês, tá desse jeito. Ô, Dérila, as urnas abriram, mas lá os horários são diferentes, né? Porque aqui no Brasil a gente tem, assim, quase que um alinhamento, claro, com exceção de alguns estados que têm um fuso diferente, mas você tem um alinhamento maior em relação ao horário de Brasília. Lá é diferente? Ou cada estado decide seu horário? Não, é uma questão, cada estado decide o horário da abertura das urnas, é claro, mas a gente também tem 5 fusos lá nos Estados Unidos e por isso que dá uma diferença bem grande de horário da abertura das urnas. A gente tem, por exemplo, agora 11 estados, Elisa, abrindo as urnas além da capital Washington. Então, só para citar alguns, Flórida, Georgia, Maryland, Massachusetts, a gente tem também Louisiana, Michigan, Pensilvânia. Então, a gente tem de estados importantes abrindo agora as urnas, Michigan, Pensilvânia, só para citar alguns dos estados onde as urnas estão abertas e os eleitores estão indo votar pessoalmente. Elisa, essas imagens são ao vivo, a gente está vendo a votação acontecendo lá Deixa eu confirmar aqui, lá em Manchester, New Hampshire. E aí é isso, as urnas elas vão abrindo, Elisa, de acordo com o fuso e também, é claro, a organização local. Daqui a pouco, olha, 10 horas da manhã, vão abrir as urnas no Alabama, Mississippi, Oklahoma, também na Dakota do Norte, Dakota do Sul e por aí vai. Então, nossa, vários lugares diferentes. Exatamente, e não para por aí. 11 horas também abre urna no Wyoming, Montana, Utah. Depois, meio-dia aqui, ainda tem urna abrindo lá nos estados de Nevada, Idaho, Califórnia, porque Califórnia está bem mais atrás aqui do horário que nós estamos em Brasília, então por isso os eleitores lá ainda estão dormindo e é por isso que a gente tem essa diferença de urnas abrindo. Você vê, então durante todo o dia nós vamos aqui acompanhando e contando para vocês sobre essa abertura das urnas. Aqui nós temos uma fila, que é aquela fila habitual, com a qual nós estamos habituados, não é? A diferença é que aqui no Brasil a gente vai para frente de uma urna eletrônica, ouve o barulhinho, acabou. Feito o jogo, né? Bem mais rápido. Segundos, né? Aí, essa imagem a gente está vendo, quase parece assim a impressão de quando a gente está no correio aqui no Brasil, a gente vai lá colocar algum endereço, checar alguma coisa, terminar de preencher ali uma encomenda, porque nos Estados Unidos eles têm ali todo o cantinho de marcar o voto. E Dérila, para todo mundo é grande, né, Elisa? É isso que eu ia te perguntar. A cédula é grande. Todo mundo pega essa cédula e tem de preencher várias informações? Sim, exatamente. Então, cada estado vai definir a sua eleição. Às vezes tem alguns estados que vão ter referendos, né? Então, em Nova York, por exemplo, as pessoas pegam a cédula, vão responder quem vão votar para presidente, quem vão votar para Senado, também vão responder pergunta de quem deve ser o juiz da Suprema Corte do estado de Nova York, que lá os eleitores também definem alguns juízes da Suprema Corte estadual, que seria equivalente ao Tribunal de São Paulo, por exemplo. Interessante. Então, eles aproveitam a ocasião para já fazer outras perguntas. Já fazer várias consultas. Em Nova York também, por exemplo, esse ano eles estão respondendo perguntas sobre políticas para combater a desigualdade e também sobre questão de lixo. Então, a cédula é grande, são várias perguntas e toma um tempo para preencher também. Totalmente. Aqui no Brasil a gente teve, aliás, podem ocorrer alguns referendos, mas de referência próxima, a gente teve em Belo Horizonte que o pessoal, além de votar para prefeito, votou se queria mudar a bandeira de Belo Horizonte, por exemplo. E que é algo que é permitido pela Constituição, eles fizeram esse referendo. Muito, muito interessante a gente ouvir a Dérila para compreender tudo que os norte-americanos votam, claro, a depender de cada estado. Mas vem cá, Dérila, a gente fala tanto Kamala Harris, Donald Trump. Mas são apenas os dois candidatos? Ou a gente fala mais deles, é porque eles levam uma potência maior, porque representam os democratas, os republicanos? Não tem outros candidatos? Claro, obviamente a eleição presidencial, a votação para o presidente é a mais importante. Mas a gente tem os eleitores votando para vários cargos hoje também em nível federal. A gente tem uma arte, para quem está em casa, ver certinho o que a gente está falando. A gente tem as 34 cadeiras do Senado em jogo,
Isso porque, Elisa, a cada 2 anos eles renovam parte do Senado. Veja como é diferente daqui, né? Não é a cada 4 anos renova todo mundo. Não, a cada 2 anos eles renovam 34 cadeiras do Senado, 1/3 do total. Os eleitores também estão votando em 435 deputados. Aí sim, a gente vai ter a renovação completa da Câmara dos Representantes, que é como eles chamam lá. E isso também acontece a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, eles votam para deputado, viu, Elisa? Não tem limite de mandato dos deputados nos Estados Unidos. É assim que funciona, é bem diferente. Que interessante, ou seja, a pessoa pode ficar muito, muito tempo. Mas candidato à presidência em si, além de Donald Trump e Kamala Harris, você tem até umas outras pessoas ali de menor expressão, mas que acabam não figurando, né, Derla, no noticiário, até porque é muito difícil você conseguir, Sim, claro, né, levar um delegado sequer. Sim, claro, mas em alguns outros estados tem outros candidatos menores que aparecem sim na cédula. Para a gente concluir em quem mais os americanos estão votando hoje, 11 dos 50 estados americanos vão definir quem será o governador, juízes das Supremas Cortes estaduais, como a gente já comentou, e também referendos locais. Sobre aborto, essa questão que é super importante, que está sendo decidida, também está sendo discutida na eleição dos Estados Unidos, 11 estados colocaram alguma pergunta referente a esse procedimento médico lá na cédula também nos Estados Unidos. Então, é uma cédula grande, os eleitores passam ali um tempo votando, por isso que muita gente também prefere votar antes, votar pelo correio.